Olá, eu sou o Sérgio Silva e esse é o Benefícios em Pauta. E a pauta de hoje é um novo momento do seguro saúde com cobertura global. E para isso, eu tinha que trazer aqui o Gabriel Oliveira, que é o diretor comercial da Unity. Gabriel, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, o prazer é todo meu. Feliz demais em estar aqui. Legal. Gabriel, até apoiado um pouco nessa pauta, né, como eu disse, que é um novo momento do seguro saúde com cobertura global, é, quando a gente fala de novo momento, já pressupõe que ele já existia aqui no Brasil, né? Mas tem crescido bastante esse mercado. E eu queria que você falasse um pouco desse mercado, como é que tem se comportado, e quais são as tendências para daqui para frente. Ó, o mercado, as empresas americanas de seguro, elas já estão no Brasil desde a década de 90. Então, são empresas bem antigas que já estão trabalhando no nosso mercado. Apesar de ser um mercado velho, digamos assim, ele é pouco popular no sentido de conhecimento, né? Então, falando de seguro-saúde com cobertura global, por exemplo, nós estamos cada vez mais populares, digamos assim, e conhecidos por conta de como tem sido o momento saúde, né, no Brasil. Então, nós temos poucas opções de produtos e operadoras nacionais, e isso tem nos dado várias oportunidades para poder trabalhar um produto que tem cobertura não só no Brasil, mas a nível mundial, né? Então, pessoas que trabalham fora do país, pessoas que vão viajar de férias, intercâmbio, várias opções que existem hoje. Quem tem este produto continua coberto. Então, são produtos feitos para dar acesso ao que há de melhor em termos de medicina de ponta hoje, hospitais de referência, então a gente está falando aí de Einstein, de Sírio, DF Star, dentre vários hospitais referência, não só no Brasil, mas no mundo que nós temos hoje, e proteção patrimonial. Então ele é um mercado que ele tem cada vez mais se tornado uma opção para clientes que têm uma visão global, clientes que estão procurando um produto que dá uma experiência melhor para tratamento de saúde com uma proteção patrimonial. Gabriel, você disse que é um produto que é comercializado aqui e para as pessoas que também que viajam, que estão fora do Brasil, que trabalham fora do Brasil. Mas e se a gente pensar, por exemplo, naquele segurado, né? Aquela pessoa que comprou o seguro com a cobertura global, tem sido atendido no Brasil, nos principais e melhores hospitais, com uma ótima estrutura de atendimento, com tecnologia. Mas e se ele quiser ouvir uma segunda opinião médica de um médico ou fazer um procedimento no hospital que é referência, por exemplo, nos Estados Unidos ou no outro país que ele escolher? Ele pode? Pode, pode. Como é um seguro que tem cobertura global, não importa se é Brasil, se é Estados Unidos, se é China, por exemplo. Tem cobertura a nível global, né? Então, com o seguro não existe uma rede credenciada igual culturalmente nós estamos acostumados com os planos de saúde, onde nós temos uma rede de quem, onde e quando nós podemos frequentar, buscar o tratamento, quer que seja que nós precisamos. Então, o seguro ele tem liberdade, ele é um produto que ele te proporciona a liberdade de escolha. Não importa se eu quero o Dr. Sérgio aqui em Campinas, ou se eu quero o Dr. John, que é um americano, ou qualquer outro lugar. Eu tenho a livre escolha, o acesso de fato à medicina de ponta. E aí então você está traçando pelo pela nossa conversa, né? Pela forma que você falou, você traçou uma diferença entre plano de saúde e até aqueles que são das companhias de seguros aqui no Brasil, mas vamos pensar na estrutura dos planos de saúde no Brasil e com o seguro saúde com a cobertura global. Existe uma diferença, então, é isso que você está me dizendo. Existe uma diferença. No Brasil, isso via de regra, a gente trata a consequência. Então, por exemplo, nós descobrimos algo a partir disso que nós vamos buscar ajuda. O sistema americano ele é um sistema preventivo.
É aí que entra toda a beleza do seguro. Então, quando a gente olha para seguro, saúde com cobertura global, tem uma diferença, não de uma diferença direta comparativa, mas uma diferença de funcionalidade. Então, por exemplo, o plano de saúde hoje, eu abro o meu aplicativo, eu vou lá, escolho o Dr. Sérgio, se ele estiver dentro da minha lista credenciada, e eu vou lá, faço o meu exame normalmente e sigo minha vida tranquilamente. Funciona muito bem. Por quê? Porque isso é o custo baixo da medicina, que é consultas e exames, e é o maior volume das operadoras. O seguro internacional, o seguro saúde com cobertura global, ele funciona de forma preventiva. Como que é isso? É uma prevenção. Então, o seguro ele é feito para me dar acesso à medicina de ponta e à proteção patrimonial. Como que isso funciona na prática? Funciona o seguinte: são riscos compartilhados. Então, o risco baixo, o risco pequeno, eu assumo essa conta. E o risco Eu como grande, cliente, eu, eu como Gabriel, segurado. como segurado, assumo a responsabilidade do risco baixo, do risco do custo baixo. E E aí quando, eu só deixo o para te custo interromper alto aqui, para a até seguradora. por uma questão da gente, tem algumas definições, né, que Hum, é legal a gente deixar mais, mais claro para quem vai estar nos ouvindo, né? Quando você fala de risco baixo, você está falando das consultas, Estou falando de daquele, custo baixo. do custo baixo, Custo baixo. da consulta, daquele exame simples, de Isso, rotina, exame é de disso. sangue, a Tá. consulta, Uhum. estava jogando tênis, senti um incômodo no ombro, vou no médico ver o que que é. Coisas básicas e coisas que têm um custo muito pequeno que não me afeta financeiramente. Então, o custo baixo da medicina, Entendi. tá? Tá. Então, é risco compartilhado, porque se trata de um seguro. O risco baixo fica comigo e o risco alto, o que que seria o risco alto? Uma cirurgia robótica, um medicamento importado, um infarto, um câncer. Então, todo esse custo alto, a gente está falando de um infarto que você vai tratar num Einstein, num Sírio, algo em torno de 100 mil reais, algo em torno de 100 mil dólares, algo em torno de 80 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil dólares o tratamento de alguma doença crônica. Isso é o custo alto da medicina. Então, para isso que você tem o seguro, para honrar esses custos. E o custo baixo, que é o custo da consulta, o custo do exame, o custo da medicação, que não compromete nem a minha saúde financeira, nem o meu patrimônio, essa fica comigo. Então, riscos compartilhados. Essa que é o mecanismo que funciona o seguro. Então, quando a gente olha para o plano de saúde, voltando, a gente tem a consulta e o exame de sangue, vai um exemplo. Muito fácil, que funciona muito bem, ótimo, e eu tenho um custo fixo. Então, normalmente, eu que tenho 38 anos de idade, graças a Deus sou saudável, não fico doente, eu estou subsidiando quem fica doente. Então, eu tenho o meu custo fixo. Esse é o modus que nós funcionamos no Brasil com os produtos de plano de saúde nacionais, conforme nós conhecemos. O seguro, ele tem um mecanismo que ele é diferente. É preventivo, que te dá acesso à medicina de ponta com a proteção patrimonial. Então, eu passei, vamos imaginar que nós estamos 20 anos aí no futuro. Então, eu teria 58 anos de idade, 60 para arredondar. Passei a minha vida aí batalhando, construindo patrimônio. E, infelizmente, eu descubro qualquer coisa que de alto custo. A escolha que eu faço é, eu pretendo deixar, sei lá, parte do meu patrimônio na tesouraria do Einstein para custear o meu custo de saúde, Gostei na tesouraria do Einstein. ou eu vou deixar a seguradora ter o custo do custo alto e eu não comprometo o meu patrimônio. Porque no final do dia, Sérgio, se eu perguntasse para você, falasse assim, Sérgio, Deus o livre e guarde, mas se você tivesse descobrisse uma doença, tá? E aqui eu vou usar um exemplo muito bom que nós temos em Campinas, que é o São Luís. Excelente hospital. Mas você tem a escolha. Você prefere no São Luís ou no Einstein, no Sírio, com o Dr. Calil para tratar o seu infarto? Qual opção que você quer? Doutor Calil, Entendeu? É no Einstein. justamente isso. O seguro te proporciona isso. Então, ele te proporciona acesso ao Dr. Calil no Einstein e um custo baixo. Por quê? Porque o custo alto, a seguradora assumiu. Você contratou o custo alto para a seguradora. Tá. Então, tem uma coisa que eu ouço
dos clientes, quando a gente fala do seguro saúde com cobertura global. Que são duas coisas que eu queria que você abordasse aqui pra gente. A questão da franquia, Tá. certo? Porque tem uma franquia. Uhum. Existem alguns caminhos que a gente pode não ter que pagar a franquia, mas eu gostaria que você falasse da franquia primeiro. E também o fato de não ficar preso à rede credenciada, Tá ótimo. certo? Porque eu acho que isso são dois pontos importantes da gente abordar quando a gente fala do seguro Hum, saúde com cobertura global. Franquia e não estar preso à rede credenciada. tá. Dois pontos. Quando a gente olha para o seguro saúde com cobertura global, nós estamos olhando a dois pilares que cada um representa 50% do propósito do seguro. Primeiro pilar, acesso à medicina de ponta. Para que eu tenha acesso à medicina de ponta, eu não posso ter restrição. Eu preciso de liberdade. Então, não existe uma rede credenciada onde eu posso ir. O mundo inteiro é a minha rede credenciada. Eu posso ter acesso ao Dr. Kalil, no Einstein, eu posso ter acesso ao Serjão, o cardiologista que atende aqui no São Luís, não tem restrição. O mundo é a minha rede credenciada. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, que se trata de proteção patrimonial. Então, esses são os dois principais motivos pelo qual o seguro é a maravilha de produto que ele é, porque ele te proporciona isso. Agora vamos para a prática. O que é a franquia? Hoje no Brasil, o que nos mais aproxima de um conceito de franquia é quando a gente fala de seguro de carro, né? Então, o que todo mundo conhece seguro de carro. Tenho o meu carro, comprei, contratei o meu seguro, beleza. Para-choque bateram em mim. Cheguei lá na rua, vi que o para-choque está quebrado. Aí eu ligo para consertar esse para-choque, sei lá, R$ 1.000, um exemplo. Vamos imaginar que a minha franquia do seguro é 4.000. O que eu faço? Eu só pago os R$ 1.000, não aciono o seguro e vida que segue. Certo. Beleza. Se eu bato o carro, perca total, seguradora, preciso de um carro novo, a seguradora faz meu Pix do carro, eu contrato um seguro novo para aquele carro. Então é um seguro pontual com franquias para eventos. Beleza. Quando nós falamos de seguro saúde com cobertura global e tem um mecanismo de franquia, ele serve para duas coisas. Primeiro, ele serve para dividir o risco, lembra que são riscos compartilhados. Eu fico com o risco pequenininho da seguradora, que é o risco barato, essa é por minha conta, e a seguradora assume o risco do alto custo. Então, a franquia ela é um intermediador dessa divisão de risco. Primeira Uhum. coisa. E segundo, ela é um mecanismo que contribui para que o custo anual do seguro seja um custo-benefício muito bom. Por quê? Como eu tenho parte no risco, a seguradora não precisa todo mês me cobrar o valor máximo do que eu poderia ter, caso eu use. Por quê? Porque tem a franquia. Então, são riscos compartilhados. Então, eu assumo o risco pequeno. Então, tem várias opções de franquia. Tem desde franquia zero a franquia de US$ 50.000, né? Então, eu escolho a opção que eu quero, que faz sentido para o meu perfil. E, óbvio, quanto maior a franquia, maior o meu risco, menor o risco da seguradora. Menor o risco da seguradora, menor o custo anual que eu tenho. Então, essa é uma opção de customização que atende a vários perfis financeiros, né? Que atende à sua realidade para quê? Para que você tenha acesso à medicina de ponta. Então, de certa forma, ele é um produto customizado no sentido de custo anual que pode haver custar. Uhum. E tem um detalhe que eu gosto e acho que é bastante importante, é quando a gente fala de que o risco maior é o da companhia, certo? E se a gente, quando a gente olha as condições que são colocadas por essas companhias, é, ela não quer que você fique sujeito às doenças, Uhum. certo? E aí, eu queria que você falasse do check-up, Tá. certo? Porque isso é uma grande, no meu ponto de vista, do jeito que eu olho esses contratos, é um fator que é muito importante para a companhia, eu sei, né? Que ela oferece isso e você vai falar dessas questões, mas é importante também para o nosso segurado, Uhum. ele estar naquele modelo de check-up completo, aquele que a gente entra
às 8 da manhã e sair 8 horas da noite, né? Não é Uhum. só um exame de sangue, né? É um check-up completo. Eu queria que você falasse dele e por que que é importante a gente fazer e como que ele minimiza a possibilidade de a gente ter que usar o seguro. Óbvio que se a gente precisar usar, a gente vai poder, Uhum. mas ele minimiza de alguma Sim. forma. Lembra que eu falei no começo que era o seguro, ele tem um mecanismo de medicina preventiva, ele é uma Uhum, prevenção. sim. E aí entra o check-up nisso. É muito mais barato para a seguradora em termos de custo ela tratar alguma doença ou condição que você tem no coração e você descobriu isso no seu check-up com muita antecedência do que ela tratar um infarto. Então, em termos de custo para a seguradora, é muito mais barato a prevenção, e isso para qualquer um tratando de saúde, a prevenção é muito mais barata do que a remediação. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, os clientes que contratam o seguro saúde com cobertura global são clientes que buscam não só a experiência, mas a qualidade do serviço diferenciada. Então, é um check-up, a seguradora, ela tem um protocolo com vários provedores espalhados pelo Brasil, Fleury, Einstein, Sírio, Defstar, Samaritano, ixi, a lista é grande, tá? Redditor. Redditor, a rede é gigante, onde ela customizou um protocolo de check-up específico para os seus assegurados. Então, você pega o telefone, se você quiser fazer o mesmo check-up no particular, você não consegue, porque é exclusivo para os assegurados, para quem contratou esse seguro. Então, você vai lá, cada provedor tem a sua particularidade, digamos que a sua especialidade, né? Então você pega, tem hospitais que oferecem o cardápio do Fazano quando você termina o seu check-up. Então normalmente você agenda de manhã, você chega lá 8 horas da manhã, quando é meio-dia você já encerrou toda a bateria de exames que você fez, você almoça no Fazano e vai embora. Então, além da prevenção para a medicina, tem todo um cuidado com a sua saúde física também. Então, a seguradora, ela proporciona esse benefício com dois intuitos. Um, com ter um custo menor de prevenção para a saúde, e segundo, para proporcionar uma experiência de um produto diferente para o assegurado. Legal. Isso eu acho que é um diferencial importante e quando a gente pensa nesse modelo americano, como a gente já disse, né, do seguro-saúde. E a franquia, queria voltar na franquia, Tá, vamos certo? lá. Vamos lá na franquia. Existe uma outra forma da gente não ter que pagar a franquia no caso de um atendimento de urgência ou de uma cirurgia, ainda que não seja de urgência, falei de urgência, mas não necessariamente de urgência, mas ele pode não precisar pagar a franquia para a companhia. E isso é uma grande vantagem também, e é um detalhe que eu gostaria que você Claro, claro. falasse mais sobre ele. Existem vários benefícios que a seguradora proporciona para o segurado. Então, nós vamos desde um check-up, igual nós falamos agora, e tem também alguns benefícios que impactam diretamente no custo, né? Então, por exemplo, esse é um bom exemplo porque eu posso falar me usando como exemplo. Então, a seguradora ela proporciona um benefício que está relacionado direto à franquia para quem não fica doente, para quem é saudável, né? Então, você fica 3 anos sem utilizar o seu seguro saúde com cobertura global e você, a partir da sua quarta renovação, ela te dá um benefício, que é o seguinte, ela vira e fala assim, Gabriel, que é o meu caso, tá? Isso é o meu caso real. Eu tenho e hoje eu gozo desse benefício. Então ela vira para mim e fala assim, Gabriel, olha só, você ficou 3 anos, os últimos 3 anos você tem estado saudável, não tem tido problema nenhum, não ficou doente, não nos gerou custo, tá tudo certo, graças a Deus, então eu vou te dar um benefício que a partir de agora você não tem franquia. Se amanhã você descobrir um câncer, quebrar o braço, sei lá, ter uma virose, precisar tomar um soro na veia, não importa o que for, você não tem franquia para utilizar. Então é um benefício que a seguradora proporciona para quem está saudável e não está demandando, porque ela entende que cada vez mais, com mais clientes saudáveis, ela consegue ter uma saúde financeira e, por conta disso, ela consegue proporcionar alguns benefícios para o cliente. Legal. Então, acho que sobre franquia a gente já falou bastante, né, esmiuçou alguns detalhes. Tem um outro detalhe que está incluído, né, ou que
o segurado vivencia, que é a questão do reembolso, Tá. certo? O reembolso é importante que a gente diga, já considerando a franquia, né? Então vamos dizer que ele tem a franquia, fez alguns exames, fez algumas consultas, ou não fez, mas ele tem direito ao reembolso. Como é que é isso hoje? Tá fácil fazer o reembolso, né? É tranquilo isso para o segurado? É super tranquilo. O seguro são seguradoras internacionais e elas seguem todo um fluxo operacional diferente no qual nós estamos acostumados, né? São empresas que seguem outra cultura, outros protocolos. Então, existe prazos para isso. Então, por exemplo, a seguradora ela tem um prazo de 72 horas para te responder. Então, de novo, me usando como exemplo, vamos imaginar que eu tinha um reembolso, eu mando para a seguradora em até 72 horas, ela me responde se está tudo certo com o meu reembolso, se não faltou nenhuma informação que eu deveria ter mandado, né? Às vezes eu mandei o reembolso, não coloquei a nota de qual foi o meu custo com aquela consulta, por exemplo. Então ela certifica que está tudo certo e até em 20 dias ela deposita esse reembolso para mim. De forma bem costumeira, assim, dificilmente chega nos 20 dias, tá? Mas ela tem esse prazo de 20 dias. Então, a gente está falando aí de no máximo 23 dias para que você tenha o seu reembolso. Então, é super tranquilo, ela não busca motivos para não pagar, pelo contrário, se é tudo preto no branco, se está tudo certinho, as informações que ela solicita, que são informações básicas, e está na linha de cobertura que o seu seguro contempla, ela reembolsa sem crise, sem confusão. Nós falamos algumas vezes já de alguns hospitais de renome e que são uma referência aqui na nossa região, certo? Uhum, Tem Sírio, certo? Por exemplo, sim. Rede D'Or, você citou São Luís, então são hospitais de referência. Mas tem uma grande parte, ou pode ter segurados, que está fora desse eixo Uhum, Rio-São Paulo, tá? ok. Mas na região dele tem um outro bom hospital, Uhum, certo? Então, ainda que a gente tenha falado bastante de Einstein e Sírio, não fica limitado, né? não fica Certo? limitado. A gente já falou de que não tem rede credenciada, Uhum, ele não precisa se apegar a ter será que o médico que eu gosto de ir é credenciado ou não? Esquece essa parte, uhum. certo? Então, ainda que ele não esteja no eixo Rio-São Paulo, ele pode utilizar os grandes hospitais, porque principalmente nas capitais, né? Se a gente pegar Brasília, Porto Alegre, Curitiba, vão Uhum. ter outros grandes Sim, hospitais, né? sim. Eles também podem utilizar. É Pode isso. utilizar, é livre escolha, tá? Qual que é a vantagem de você utilizar um Círio? Vamos esquecer toda a parte de qualidade médica, tá? Vamos tirar toda essa parte. Vamos pensar no operacional, então. Só o operacional. Qual Tá. que é a vantagem? Quando você chega no Einstein, por exemplo, tem um departamento de segurados internacionais, clientes internacionais. Então tem o balcão normal e tem o departamento, o balcão de quem é cliente internacional. Isso quer dizer que todos os hospitais, pega, sei lá, um hospital em Americana, vai ter um departamento no melhor hospital que tem em Americana com um departamento de seguro internacional? Não necessariamente, mas ele está aberto e ele tem a livre escolha de escolher o hospital em Americana. Ele não precisa se deslocar até o ICE. Ele Tá. tem livre escolha para escolher qual hospital, qual médico ele vai se consultar. Uhum. E aí, se a gente pensa. E isso vale para o mundo todo, viu, Sérgio? Não é só Brasil. Tá. Qualquer lugar do mundo é o mesmo protocolo. Uhum. E aí, vamos dizer, por exemplo, que ele escolheu fazer uma cirurgia num outro hospital que não seja um desses que a gente já Uhum, citou. Em qualquer outra cidade, você citou americano, mas pode ser qualquer outra cidade. E aí ele chega lá no hospital, fala, olha, tem um encaminhamento médico, tem que fazer uma cirurgia, eles agendam a cirurgia, e o cara fala, tá bom, mas e o seu pagamento? Como é que vai uhum. ser? Né? O segurado tem o apoio de um escritório que vai fazer, que Isso. vai intermediar isso, né? Porque né, como não existe um credenciamento, certo? Né, Uhum. quando ele mostra a carteirinha de uma dessas companhias de seguro, o hospital pode até nem conhecer, dependendo de onde Sim, for, sim. certo? Fala, mas quem que é essa Uhum. companhia? Fala, aí, quem que vai falar com o hospital? Fala assim, olha, quem que vai garantir que ele pode fazer a cirurgia
e o hospital vai Sim, 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 receber, sim. né? Só para. Tem dois modelos, vamos tratar dois exemplos. Vamos tratar o exemplo emergencial e o exemplo eletivo, tá? Que aí o eletivo a gente tem tempo. Então vamos imaginar que eu fui no médico e vou precisar fazer uma cirurgia. Então hoje é dia 30, vamos imaginar que dia 10 eu vou fazer essa cirurgia. Você é o assegurado, você vai me ligar, falar, Gabriel, dia 30 aqui, acabei de sair do consultório, dia 30 eu vou ter que fazer a cirurgia. A gente tem o nosso pessoal no escritório operacional e nós vamos acionar a seguradora, vamos passar todo o seu caso. Na sequência, a seguradora emite uma carta de garantia de pagamento, onde ela diz o seguinte: hospital, não importa se é Sírio, se é Einstein, qualquer hospital, pode cuidar do Serjão aí, tranquilo, faz o que ele precisar, que eu garanto o pagamento. E essa carta de garantia ela é um documento oficial, com poder jurídico, com poder tributário, fiscal, tudo certinho. E aí a instituição que você está lá vai acatar essa garantia. Então, ela garante o pagamento por você. Isso foi o eletivo, beleza? Agora vamos imaginar que é uma emergência. Você está lá um churrasco na sua casa, passou mal, e aí a sua esposa corre com você para o hospital. Chamou uma ambulância ou de carro, não importa. Foi correndo para o hospital. Em algum momento, ela liga para mim e fala assim: Gabriel, ó, acabei de internar o Sérgio aqui, já não sabe o que aconteceu. Está no Hospital X. A nossa equipe, do mesmo jeito, vai entrar em contato com a seguradora. A seguradora ela tem representantes brasileiros que falam em português, que são médicos, enfermeiros, que são da área da saúde, prontos para isso, porque eles entram em contato com a instituição médica, então ele entra em contato com o Einstein, e aí o corpo clínico, eles falam entre si, e de novo, a seguradora vai emitir uma carta de garantia de pagamento, vai falar assim, Einstein, São Luís, hospital que for, pode cuidar do Sérgio aí sem problema algum, eu garanto o pagamento, tá aqui a carta de garantia de Uhum, pagamento. tá. Então, porque isso pode ser um questionamento, Sim, sim. né? E outra, Ou a uma sua dúvida. esposa, neste caso, não ficaria no balcão ali do hospital esperando a aprovação do plano para começar a sua internação e o seu tratamento. Ou também você não passaria dias ali em Hum, contato com a secretária do médico, aguardando ela falar que o plano de saúde aprovou a sua cirurgia. tá. Então, esse Então, tipo de problema não tem a com o gente tem produto um, global. tem um escritório que vai nos apoiar nesse momento. Nessa Uhum, hora, ele vai nos apoiar. isso. Tá bom. Apesar de o assegurado ter contato direto com o segurador. Então, ele tem telefone, onde ele pode ligar e vão falar com ele em português normal, tudo Uhum. certo, não importa se ele está aqui no Brasil ou se ele está a passeio no exterior, ele tem um número que ele liga e alguém em português fala com ele. Né? Então, inclusive, essa é uma das grandes vantagens também. Por exemplo, se eu estou viajando no exterior, eu tenho acesso à telemedicina, esse é um outro benefício. Então, por exemplo, estou, sei lá, nos Estados Unidos passeando com a família, tá lá na Disney. Comeu alguma coisa, não caiu bem, no outro dia você acordou com uma indisposição, você pega o telefone, é uma telemedicina do Einstein ou do Sírio, então vai ser um médico do Einstein ou do Sírio que vai te atender. Se precisar prescrever alguma coisa, existem os correspondentes para cada país, que são médicos que pode fazer uma receita para você comprar o medicamento no país que você está, e aí você pode ter ali o seu atendimento sem ter que, de fato, ir para um pronto-socorro em um país que você não conhece, um que você está estrangeiro, ou às vezes comprometer em 1 ou 2 dias de viagem. Então, tem essa vantagem também da telemedicina como um benefício, etc. Então, é bem amplo as vantagens e as coberturas. Eu falei que a gente já tinha falado da franquia, né? Mas Hum, agora você falou de telemedicina, eu vou ter que puxar esse ah, assunto que é importante também. diga. É, ainda que na, no plano, no plano não, no seguro saúde, ele tem a franquia. Se ele utilizar a telemedicina, na telemedicina ele não tem que pagar a franquia. Não tem que pagar na franquia. A É, telemedicina ela entra como uma consulta fora de valores ou cota de franquia. Ela entra como um benefício. vamos Assim falar, como o é benefício do gratuita, check-up é é gratuita. gratuita. É gratuita, já está inclusa dentro do que você paga na sua Uhum. anuidade. Então, o que que tem vários benefícios? Então, o check-up ele está incluso para todas as vidas na pólice uma vez por ano fazer o protocolo. A segunda opinião médica, que é o seguinte: Deus me livre e guarde, mas descobri um câncer raro. Recebi o diagnóstico do médico. E aí eu viro e falo assim: olha, eu quero uma segunda opinião. Seguradora, eu estou com esse câncer e tudo, eu quero uma segunda opinião. A seguradora vai ver o seu caso,
qual que é o seu câncer, o seu tema, vai ver quem que é referência mundial deste assunto e vai mandar todo o seu caso para ele, para que ele omita uma segunda opinião. Então, isso é sem custo de franquia. Check-up, a telemedicina é sem custo de franquia. Tem alguns outros benefícios, como a primeira internação de emergência em alguns hospitais também vai sem custo de franquia. Então tem uma série de benefícios que acompanha a sua apólice antes que você tenha que ter algum custo com a franquia. Ah, bacana. Você, quando você falou do documento, né, quando eu dei o exemplo lá de vai usar um hospital que não é nenhum daqueles que a gente já citou aqui, e, e, e você disse que a companhia emite um documento que tem Carta de valor, garantia de a pagamento. carta de garantia que tem um valor jurídico. E quando você falou isso, eu me lembrei de um detalhe. São companhias internacionais, Uhum, companhias americanas, certo? Mas que ela segue algumas regras, pensando do uhum, ponto de vista jurídico, que quem regulamenta é o FDA, isso, certo? certo. Então, aí eu queria que você falasse um pouco Tá. sobre o FDA, sobre essas garantias, pensando assim, porque se é um produto que é, que é comercializado por uma companhia que não é brasileira, né, o que garante? Né? Quem que vai falar, tá bom, e se ele mudar de ideia? Uhum, Né? Estou pensando do ponto de vista de quem está pensando em fazer ou não, né? Para que ele se sinta seguro com ela. Olha, não, eu posso fazer porque quem garante é o FDA. Eu uhum, acho que isso é um detalhe ou um assunto que traz uma tranquilidade. Eu acho que esse é o uhum. termo. Uma tranquilidade para quem vai fazer a opção de ter o seguro Assim saúde. como a vantagem de ser regulamentada pelo FDA, tem várias. A principal é o seguinte: quando se trata de medicamentos, de equipamentos, que são equipamentos de alto custo, que a ANS hoje não homologa, o FDA homologa. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma cirurgia robótica, uma cirurgia com equipamento da Vinci, que é um equipamento robótico extremamente preciso para cirurgias complexas, a ANS não homologa esse equipamento. Então, se você vai no Sírio, no Einstein, Moinhos de Vento, DF Star, Samaritano, que possuem essa tecnologia, você precisa fazer isso de forma particular, o plano não cobre. Então, você Uhum, tem duas opções: ou você banca esse custo de forma particular, ou você judicializa. Então, a vantagem de ser regulamentado pelo FDA é que a seguradora cobre, porque isso já é regulamentado por ela. Então, se você tiver que fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia robótica, você não precisa judicializar nada, você simplesmente manda como se fosse uma consulta que a seguradora vai emitir a carta de garantia de pagamento. Do mesmo jeito, você vai realizar o seu procedimento. Então, essa que é a grande vantagem do produto ser regulamentado pelo FDA. E qual que é a segurança que nós temos? É a mesma segurança que nós temos com todas as outras companhias internacionais que atuam no mercado hoje. uhum. Entendeu? Então, quanto a isso, nós não temos nenhum tipo de problema. É que você me fez lembrar um outro assunto que eu também Ah, acho que é importante a gente tocar. Então, é que a gente não falou de valores ainda de cobertura, que são tá. valores expressivos, Uhum, certo? E eu queria que a gente falasse sobre o resseguro, tá. tá? Então, porque por mais que a companhia saiba do risco que ela está assumindo, né, ela quer diluir esse risco. Claro, E claro. aí, o resseguro, como a gente está falando de seguro saúde, e quando a gente pensa em seguro de maneira geral, um seguro que seja de um grande risco, qualquer companhia faz o resseguro, até porque às vezes Uhum, ela não tem capacidade de assumir todo aquele valor. Vai construir uma plataforma de petróleo, que eu nem sei uhum, quantos milhões custa. Mas a companhia que for fazer, ela faz o resseguro para diluir o risco. claro. No seguro saúde também tem o mesmo princípio. E Também. isso, para o segurado, é importante também, né? Que é uma garantia de que, olha, se der alguma coisa errada com essa companhia, o resseguro Isso. garante. Quando a gente está falando de seguro, o que é que nós estamos contratando? A gente está contratando segurança. Então, eu quero pagar o seguro para, se eu vier a utilizar, eu tenho a certeza que a seguradora vai honrar o nosso acordo. Então, eu estou contratando, antecipando
um valor para me trazer segurança. É isso. Quais são os índices que nós olhamos para entender se uma seguradora tem solidez financeira, se ela é saudável financeira? Primeiro, essa seguradora possui uma análise de risco antes de aprovar o segurado? Isso é a primeira coisa. Uhum. Então, uma análise de risco, sim, todas possuem. Isso é ótimo. Por quê? Isso garante que ela vai ter uma saúde financeira, né? Ela vai equilibrar as contas. Então, uma análise de risco. Segunda coisa que nós olhamos, franquia. A franquia é uma ótima ferramenta para duas coisas: para servir como termômetro para risco e para fazer com que o meu custo anual seja menor, porque eu tenho uma participação no risco com a seguradora, né? Então, risco diluído, isso faz com que o meu custo seja menor ao invés de eu ter um custo fixo mensal, independente se eu uso, se eu não utilizo. E terceiro, uma resseguradora. Então, todas as seguradoras, elas têm resseguradoras, que são resseguradoras ou britânicas ou resseguradoras de outras empresas americanas que garantem o valor, o custo, caso ela não tenha. Então, todas as seguradoras, além de resseguradoras, elas também têm notas financeiras, né, que é os ratings financeiros de instituições terceirizadas que avaliam a saúde financeira. Então, olhando esses índices, você consegue avaliar e entender que, de fato, as seguradoras elas possuem saúde financeira e elas possuem mecanismos para que garantam que elas continuem saudáveis. Tá. Tem também um assunto que eu acho que é importante a gente citar, que é o que cobre, né? Tá? Então, quando nós falamos em seguro, tem, para todos os tipos de seguro, tem Uhum, o que nós chamamos de riscos excluídos, às vezes, claro. certo? Então, assim, o seguro saúde, ele cobre tudo? Tem, vai depender do quê, né? Uhum. Da declaração de saúde do segurado, que a gente chama de DPS, né? Declaração Pessoal de Saúde. Vai depender da companhia, aquilo que ela cobre, aquilo que ela não cobre, ou aquilo que é um risco excluído. Como é Uhum. que funciona isso, então? Nós temos opções de produto. Lembra que eu falei que o seguro saúde com cobertura global é possível customizar de acordo com o seu perfil, com a sua realidade? Então, tem, via de regra, tem produto que ele vai cobrir desde a sua consulta e medicamento. Então, fui no médico com dor no peito. Fui lá, fiz a consulta, fiz o exame, o médico falou: Gabriel, não é nada, toma essa medicação aqui por 20 dias e aí você vai estar tranquilo, vai estar bem. Inclusive, essa medicação está coberta. Tem seguros, tem produtos que ele vai cobrir tudo o que acontecer a partir de uma internação. Então, depende do produto que nós estamos falando. Mas, via de regra, do produto que tem as maiores linhas de cobertura, cobre tudo menos questões estéticas. Então, por exemplo, vamos usar uma mulher como exemplo. Vamos imaginar que ela teve um câncer de mama e precisou remover os seios. Tem cobertura para ela fazer implantes e colocar prótese? Tem, porque foi tratamento derivado de um câncer. Existe uma necessidade de saúde aqui. Agora, simplesmente se ela quiser colocar prótese por uma questão de estética, isso não tem Não cobre. cobertura, não cobre. Tá, ok. Porque é uma dúvida Uhum, sempre, né, dos clientes que eu, porque quando o cliente às vezes tem alguma doença, uma pré-existência, uhum. pode ter carências para isso também, porque existem algumas carências, Sim, né? sim. Que também vai depender muito de caso a caso, né? Uhum, Mas, como você disse, de maneira geral, o que for doença, ele cobre. cobre. Mas pode ter uma análise, pode ter até um aumento de franquia por conta Pode. Tem disso. alguns casos, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: nós estamos em setembro, vamos imaginar que eu infartei em janeiro. E aí agora você me apresentou, me colocou em contato, eu assisti o podcast, gostei do produto, falei, quero contratar isso daqui, quero esse produto para mim. E aí eu ligo para a seguradora e falo: seguradora, eu infartei em janeiro. A seguradora vira para mim, vai avaliar o meu caso. E ela fala assim: Gabriel, pode ser que ela de cara fala: Gabriel, não consigo assumir o risco e te assegurar. Então ela me rejeitou, é uma opção. Segunda opção, exclusão. Ela vira e fala assim: Gabriel, eu vou assumir o risco e eu te dou cobertura de tudo, exceto alguma coisa relacionada ao seu coração.
Mesma coisa de você bater o carro, o para-choque está quebrado, você liga lá na Porto, por exemplo, fala, quero o seguro no meu carro aqui. Você manda a foto, a Porto fala, olha, esse para-choque aqui, eu não vou, Já está batido. já está batido, eu não vou assumir o risco dele, eu assumo o risco de todo o carro, menos esse para-choque. É o mesmo princípio. Ou, de última opção, ela pode virar e falar assim, Gabriel, tudo bem, eu te asseguro normalmente, incluindo questões de coração, só que se você infartar, precisar fazer uma cirurgia com o coração, a gente vai ter uma sobretaxa, uma franquia específica para o coração. Então, tem algumas opções e alguns casos, e é muito individual, precisa avaliar cada caso para entender. Então, por exemplo, câncer, normalmente, via de regra, são 10 anos. Que ela, desde a data da cura, que ela te aceitaria. Mas nós temos clientes e casos que aceitaram com 3 anos, 4 anos, câncer de mama, por exemplo. Por quê? Porque ela vai estudar o seu caso. Lembra da análise de risco? Ela vai entender exatamente quem é o Sérgio. Então, ela vai avaliar a sua vida inteira, você informa tudo certinho, e ela vai ver se assume o risco ou não. E aí que vem a grande vantagem. A partir do momento que ela assumiu o risco, não importa o que aconteça, você está coberto. A renovação é vitalícia e tem portabilidade. Então, não importa o quão doente você fica, o quão velho você vai ficando, ela nunca cancela. Você nunca recebe a famosa cartinha no Que eu não correio quero mais. dizendo: olha, daqui 30 dias você não tem mais a cobertura de saúde comigo. Isso não acontece. E outra, vamos imaginar hoje você está aqui, você recebeu uma oportunidade de mudar de país. Não importa se é por escolha pessoal, se é a trabalho. Você quer mudar para a Alemanha. Você simplesmente notifica a seguradora, olha, estou mudando para a Alemanha, e você carrega a sua apólice. Você não precisa cancelar ela, e chegando lá você não precisa fazer uma nova contratação. Tem a portabilidade porque é cobertura global. Não importa onde você está coberto. Legal. Então, quando a gente pensa, e que nós já falamos, né, é, sobre a aceitação ou não, então não é por alguma eventual doença que um, o cliente possa ter, né, quem estiver nos ouvindo, né, pode estar, né, falar, mas eu tenho essa doença, então nem vou chamar o Existem Sérgio e o Gabriel para algumas. conversar. Mas Existem ele, então, algumas. mas ele pode chamar para a gente Pode analisar. chamar, Ele pode claro, chamar. Então pode não é chamar. porque ele trata de alguma doença, independente de qual que seja, Uhum. ele vai falar, não, nem vou, porque eu já sei que não vai me aceitar. Não, ele pode chamar. E a Pode gente chamar. analisa e fala assim, Isso, olha, aceitamos nessas condições ou não exatamente, aceitamos. exatamente. Isso. Por exemplo, se você estiver em tratamento, de fato a seguradora não vai aceitar. Então, por exemplo, estou agora, neste momento, tratando um câncer, estou fazendo quimioterapia. Ela não vai te aceitar via de regra, mas a gente pode fazer isso Uhum. depois de um tempo, para você poder solicitar a contratação sem problema algum. Então, existem casos e casos, né? E óbvio, a gente sempre avalia. Então, um dos papéis, não só do nosso escritório, não só da Unity, é justamente esse, é entender qual que é o perfil do cliente para que a gente possa levar o melhor produto para ele naquele momento, que vai atender não só as necessidades, mas também que vai atender o perfil da família. Tá. E aí, ainda nessa linha, né? Se nós tivermos um cliente que tenha um sobrepeso e ele é um potencial paciente para uma cirurgia bariátrica, né? Esse também tem a carência. Para a cirurgia bariátrica, existe uma carência de 24 meses. Uhum. Ele ser um potencial, não importa. A regra é carência de 24 meses. Pode ser que eu, por exemplo, que hoje não tenho a necessidade de fazer uma cirurgia bariátrica e entre, é 24 meses. E pode ser alguém que está sobrepeso, que pode ser o perfil de quem precisaria fazer uma cirurgia, continua sendo as mesmas 24 meses de carência. Isso não muda. Então não é porque ele tem um sobrepeso que a companhia não vai aceitar. Até Não, porque é ele por pode nem isso. querer fazer a Exatamente. Não, bariátrica, né? não, Falar, não, não, não quero mexer com isso, não. vou continuar fazendo a minha dieta e então não é em função de um sobrepeso que ele Não, não vai ser aceito. não, não é. Não Não, é. não. A gente tem vários casos de pessoas que estão acima do peso e que elas são sim aceitas sem problema algum. Legal.
Gabriel, Hum, eu acho que nós falamos bastante hoje, Falamos hein? muito, hein? Falamos, demos uma esmiuçada nesse assunto do seguro-saúde com cobertura global. É, eu quero te agradecer demais por ter aceito o nosso O convite. prazer Foi foi muito meu. bom ter conversado com você. E se a gente tiver um outro tema, alguma coisa que mude, que possa complementar, nós vamos voltar aqui para conversar Claro, mais um claro, pouco. eu estou à disposição. Foi um prazer, foi a primeira vez que participo de um podcast e foi muito bom. Então, estou à total disposição aí. O nosso dia a dia, né? A gente respira internacionalização patrimonial, tudo que é relacionado à proteção patrimonial, sucessão familiar, a gente respira isso o dia inteiro. Então, estou à disposição quando você quiser. Vai ser um prazer estar aqui de novo. Legal, eu te agradeço. Muito obrigado, Tá hein? bom? Grato, Valeu, abraço, obrigado. tchau, tchau.